Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14. Eu creio que todos os avisos já foram dados, né? E agora nós vamos para a palavra do Senhor. João, capítulo 14. Quem for achando, diz amém. Nós vamos ler, irmãos, o tema desta mensagem, irmãos, o caminho, a verdade e a vida, é a resposta para o coração inquieto. Caminho, a verdade e a vida é a resposta para um coração inquieto. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Todos acharam? Quem não achou, acompanha comigo aqui. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, sempre Tomé, né? Tomé é uma benção, né? Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor há de falar em nossas vidas, nossos corações. Estou aqui na inteira dependência do Teu Santo Espírito, e que as palavras que saírem deste altar, Pai, venham fazer a diferença nas nossas vidas, porque o Teu Santo Espírito, Pai, há de falar a cada coração na sua individualidade. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco esta noite, Pai, e que todo espírito contrário, Pai, todo espírito que de alguma maneira tentar roubar a Tua palavra, atrapalhar este culto, todo espírito, Pai, que de alguma maneira, Pai, ô Senhor, tentar, meu Deus, roubar a glória de Jesus, está repreendido, Pai. Que tudo que está sendo feito aqui, desde a primeira oração, é para a honra e a glória do Senhor. Por isso, Senhor, venha usar a minha vida. Eu sou carente do Senhor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor nada eu posso fazer, Pai. Vem falar conosco. É assim que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. E a igreja que confirma esta oração diz amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele está aqui, irmãos, nos últimos dias, últimos momentos do seu ministério aqui nesta terra. E era um momento muito difícil, irmãos, não só para Jesus, mas principalmente para os seus discípulos. Por que era difícil para Jesus? Porque, irmãos, Jesus, Ele veio para cá para cumprir uma missão. Ele sabia o que ele teria que passar. Ele sabia, irmãos, que ele ia ser acusado, ele ia ser condenado. Ele sabia que ele ia terminar na cruz do Calvário, irmãos. Ele sabia. Ele veio pagar o preço dos nossos pecados. É a missão que Deus confiou a Jesus, e Jesus ia levar até ao fim. Ele sabia tanto, irmãos, que lá no Getsêmani, ele está ali orando a Deus, suando gotas de sangue, e ele pede, como ali ele estava na sua natureza humana e divina, ele pede a Deus, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia o que queria passar, mas ao mesmo tempo ele diz, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, porque até o fim, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. Amém, irmãos? Se era difícil para Jesus, irmãos, quanto mais não era para os discípulos,
né? O contexto desse texto, irmão, se a gente voltar para ver todo o contexto, a gente vai ver que foi a última noite de Jesus com os discípulos, ali antes da sua crucificação. Ele estava com aqueles que por 3 anos e meio estiveram com ele. Então, ali era a última noite e era um ambiente de muita tensão, como eu já falei, muita tensão. Jesus, a gente for ver aqui um pouco mais atrás desses versículos que nós vimos esta noite, ele acaba, irmão, de anunciar a Pedro, que Pedro iria ali, irmãos, o abandonar. Pedrão também é uma bênção. Jesus vai falando, irmãos, que era necessário ele partir. Aí Pedro, no versículo 36 do capítulo 13, diz: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirá. Jesus disse para Pedro. Aí o Pedrão, muito ali, não pensava muito em responder. Aí disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus responde para ele: ei, rapaz, baixa essa bola aí, te acalma, Pedrão. Jesus respondeu: tu darás a tua vida por mim, Pedro? Tu, na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Então, Pedrão, te acalma aí, né? Deixa de ser emocionado, te acalma. E aí, irmãos, olha como era a tensão aqui, irmãos. Ele diz para Pedro que Pedro ia negar ele, e também, irmãos, ele avisa que Judas o iria trair, quando ele dá o bocado de pão ali, naquela última noite, a ceia. E aí, irmãos, era um momento muito ali tenso, e Jesus também disse que o tempo dele ali estava breve, ele ia partir. Os discípulos, irmãos, estavam angustiados diante de tudo aquilo. Os discípulos também estavam com medo, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, já estava se formando uma grande perseguição pelos fariseus e também por todos aqueles que eram oponentes a Jesus. E aquela situação toda criou um clima de incerteza, e a tristeza estava dominando os corações. Era muita luta, muita tribulação, muita incerteza. E aí, queridos irmãos, após essa conversa, Jesus continua ensinando sobre o Espírito Santo. Olha como é o mestre, né? Olha como é o nosso Senhor. Ele também fala sobre a verdadeira videira e também sobre a necessidade da gente permanecer nele, quando a gente vai ver já no capítulo 15. E nesse cenário de preocupação, de dúvida, Jesus vai trazer uma mensagem, irmãos, de consolo, de certeza, que eu creio que não é só para os discípulos daqueles dias que estavam passando adversidades, incertezas, preocupações, mas é para a igreja de hoje, que também passa incertezas, também passa tribulação, também passa adversidade. É para mim e para você, que somos discípulos de Jesus, essa palavra continua bem atual para mim e para você. No meio deste mundo, irmão, de tantas interrogações, Jesus, ele se revela como a resposta para nossas vidas. Muitas pessoas, eu creio, irmãos, que chegaram aqui esta noite, cheios de interrogações sobre a sua vida, sobre as lutas que têm passado, sobre as adversidades. Hoje muitos vivem como os discípulos daquela noite, ansiosos, inseguros, sem direção. E aí, irmãos, como é que nós podemos aplicar aquilo que Jesus vai falar para os discípulos das nossas vidas? É o que nós vamos ver esta noite. A primeira coisa, irmãos, está no versículo 1 do capítulo 14, que nós lemos. Jesus, eu vou ler nessa versão aqui: que o coração de vocês não fique angustiado.
Na minha versão diz: não se turbe os vossos corações. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Os corações estavam angustiados, irmãos. Corações estavam angustiados. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que um coração angustiado, irmãos, ele precisa muito da fé em Jesus Cristo, porque ele diz, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. Um coração atribulado, ele precisa muito, irmão, de buscar fortalecer a fé em Jesus Cristo. A primeira coisa que nós como cristãos precisamos, irmão, em meio às tribulações, como eu falei, não é só para os discípulos daquela época, é para nós, discípulos da atualidade. Em meio às adversidades, nós precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. O pecado, irmãos, e as dificuldades da vida geram medo, geram ansiedade, vão nos afastando da paz que há em Cristo Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos tão envolvidos com as necessidades desta vida. Eu acabei de ouvir uma mensagem abençoada do diácono Aleph, lá no setor H, e ele falava sobre isso, irmãos. Ele falava o quê, irmãos? Que a nossa geração, irmãos, a humanidade, é a geração, irmãos, que está mais desfrutando conforto, e assim mesmo a geração angustiada, irmãos. Por que ele fala isso? Ele fala, irmãos, que no passado, ele falou lá, né? No passado, irmãos, eu mesmo, na minha infância, eu tinha que puxar água na cacimba, irmãos, para tomar banho, para as coisas da casa. Eu tinha que puxar água na cacimba, era a minha função. Mas hoje não, irmãos, todos nós vamos lá na torneira só abrir. Na minha infância, irmãos, a minha mãe usava lamparina. Eu não vou nem dizer o que o diácono Denis passou, que ele me fez uma confidência. Ainda bem que o Daniel não está aqui hoje, que era uma dupla abençoada, viu, irmão? A infância. Ah, está aqui ele. Ô, dupla abençoada, viu, irmão? Esse aqui, irmão, na infância deles, viu? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, viu? Eles saíam 4 horas da manhã, no escuro, para pegar manga para vender, porque tinha concorrência. Quem chegava mais cedo, está entendendo, irmão? Então era essa a nossa vida, irmão, a dificuldade. E os menininhos eram tão abençoados, irmãos, que mataram uma jiboia e trouxeram para a mãe dele, uma cobra. Os dois, que era a cobra. Rapaz, o homem era uma benção, né? Os dois, né? Jacaré, pegaram um jacaré na tarrafa. Aí, uns insights aqui para vocês verem. Quando sair o livro deles, vocês vão se admirar. Mas, irmãos, é essa nossa geração. O pastor Edson também, né? Se você for ver a vida do irmão Manel, meu Deus, a irmã Nena, quantas dificuldades passaram. Então, irmãos, hoje, a geração de hoje, é uma geração que tem muito conforto. Nós temos muito conforto, irmãos. Nós não passamos nós não passamos hoje o que passamos, né? E a geração de hoje não passa o que nós passamos lá atrás. Semana passada eu fui na minha irmã, e toda segunda-feira eu vou visitar minha mãe, e minha irmã faz um jantar lá para nós. Aí, essa semana eu fui lá, e minha irmã disse: Flávio, hoje eu vou fazer um jantar especial para a gente recordar o Parque Santo Antônio. Quando ela fala em Parque Santo Antônio, irmão, eu me lembro da minha infância, foi onde a gente passou, né? A infância. Eu disse: eita, o que é que essa minha irmã vai fazer para a gente recordar o Parque Santo Antônio? E eu fiquei na sala, ela disse: vou esquentar ali a janta. E aí, irmãos, eu procurando decifrar o que era que vinha lá do Parque Santo Antônio, e eu cheirava e não identificava de jeito nenhum. É um negócio lá assando, e eu: o que será que ela está fazendo, que é do Parque Santo Antônio? Quando eu chego na mesa, a mesa muito arrumada, tinha um arroz, tinha uma salada, e um prato com as tirinhas de carne de lata assada. Oh, meus irmãos. Aí eu viajei no tempo mesmo, porque era o que minha mãe fazia, era mortandela, carne de lata, era a nossa necessidade, irmão. Era o que a gente tinha, né? Era cuscuz, era essas coisas. E aí, irmãos,
Hoje, essa geração é uma geração, irmão, que tem conforto, irmãos. Os nossos filhos hoje, irmãos, eles vivem num mar de rosa, diante daquilo que nós já passamos. O pastor Mário Flávio também era uma bênção, naquele canal ali do Gereissati, viu, irmão? Na infância dele lá, caiu dentro do canal, quebrou a cabeça, pegou não sei quantos pontos. Era só menina abençoada aqui. Mas hoje essa geração, irmãos, é uma geração que anda a diversão, né? Não sobe em árvore, não corre no meio da rua, não arranca o chaboque do dedo jogando bola no meio da rua. Mas hoje, a geração de hoje é muito conforto, irmão. Geração de hoje é televisão, é Netflix, é não sei o quê. Irmãos, mas nós vivemos numa geração que está muito ansiosa, irmãos, muito preocupada. Saiu uma pesquisa agora no jornal Estadão, lá em São Paulo, que o número de adolescentes com ansiedade já superou o de adultos. Mais adolescentes ansiosos do que adultos. Será que tem muito boleto para pagar? É? Deve ser, né, irmão? Não, eu estou brincando, mas é uma coisa séria, viu, irmãos? Mas é isso mesmo, irmãos. É uma coisa, irmãos. Não é porque as pessoas querem, irmãos, passar por isso, mas é o que está dominando a nossa geração. E Jesus, ele vai falar para os discípulos daquela época, e fala para nós hoje: não se turbe, que o coração de vocês não fique angustiados, que o coração de vocês, irmãos, não se preocupe a tal ponto de vocês, irmãos, entrar em parafuso, irmãos. O que Jesus está dizendo: olha, eu estou vendo que vocês estão muito preocupados, que vocês estão muito aí ansiosos. E aí, irmãos, Jesus, ele convida os discípulos a confiar nele, e confiar nele da mesma forma que os discípulos confiavam em Deus. Jesus está dizendo: olha, confie em mim, porque Jesus havia falado que um ia trair, o outro ia abandonar, que ele ia partir. Os discípulos estavam tudo em parafuso, irmãos, eles estavam preocupados. Amém, irmãos? Fé, presta atenção no que eu vou lhe dizer, fé não é ausência de problemas, mas é a confiança em Deus em meio às adversidades. Amém? Vamos repetir, irmãos? A fé não é ausência de problemas, mas é a confiança em Deus em meio às adversidades. Não é porque eu vou dizer que tenho fé que eu não tenho problemas. Que conversa é essa, irmãos? Qual é o grande homem ou mulher da Bíblia que não passou adversidade? Homens de fé e mulheres de fé, todos nós passamos, irmãos. Não é ausência de problemas. A diferença é que em meio às dificuldades, às provações, às lutas, as pessoas exerceram a sua fé. Amém, queridos? Então, vejam bem, muitos irmãos, Jesus diz: olha, crede em Deus, creia também em mim. Porque, irmãos, até aquele período, nós sabemos que os judeus criam no único Deus de Israel. Mas já estava escrito que viria o Messias. E aqui Jesus está dizendo: olha, creia em Deus, mas crede também em mim. Creiam em mim. Então, muitos creem num Deus de forma genérica, mas a gente tem que crer nesse Deus chamado Jesus Cristo, irmão. A gente tem que botar para o singular. É aquele negócio que a gente vai evangelizar. Você quer receber Jesus? Não, eu já tenho um Deus no meu coração. É uma coisa genérica, irmãos. A gente tem que crer, irmãos, trazer para próximo da gente, irmãos, depositar nossa confiança na pessoa do Senhor Jesus, que é Deus. Amém, irmãos? Não, eu tenho fé em Deus que eu vou vencer. Não, a gente tem que chamar pelo Senhor Jesus, que é o nosso Senhor.
Amém? A gente tem que confiar nele, irmãos, em meio às adversidades, em meio às tribulações, em meio àquilo que a gente não está compreendendo no momento, vai compreender depois. A gente tem que confiar em Jesus, assim como uma criança, irmãos. Uma criança que vai no meio do trânsito com seu pai, ele vai passar no meio dos carros, ele vai passar no meio do trânsito, ele não sabe nada de trânsito, ele não sabe de sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde, ele não sabe se pode passar em faixa ou não pode, ele não sabe nada, mas ele confia, porque o pai dele está guiando ele, e passa no momento que o pai manda passar. Assim deve ser a nossa fé em Cristo, por mais que a gente não esteja compreendendo a luta que a gente está passando, creia que o Senhor está sustentando você pela sua mão, e você vai passar essa luta, essa dificuldade, sem sentir nada, porque Ele está dizendo: não fiquem angustiados, confiem em Deus. Amém? Assim confiem em Jesus Cristo. O versículo 2 e 3, irmão, diz, Jesus primeiro disse para eles confiarem em Jesus. Aí Jesus vai levar para um nível mais alto. Ele vai dizer o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Vejam bem, irmãos, por mais que a gente passe luta nessa terra, adversidades, irmãos, o cristão, irmãos, não vive apenas, nós não vivemos apenas para esta vida, para este mundo, não, mas nós vivemos muito mais além disso aqui. Nós vivemos, irmãos, com a convicção no nosso coração que há uma morada eterna sendo preparada para nós, pelo Senhor Jesus. Nós passamos dificuldades aqui nesta terra, todos nós passamos adversidades, mas a gente não fica paralisado nas coisas dessa terra, porque a gente sabe, irmãos, a gente tem uma convicção, uma fé no nosso coração, que a nossa vida não se resume a esse plano material, a este mundo, não. A nossa vida aqui nesta terra, irmãos, a gente caminha aqui nesta terra, cuidando da nossa vida aqui nessa terra, mas com nossos olhos no céu, acima de tudo, porque a gente está numa trajetória, irmãos. A nossa vida não se resume aqui. Isso aqui é só um tempo, isso aqui é só uma passagem. Todos nós um dia vamos passar, irmãos. É a única certeza que nós temos. Não sabemos o dia nem a hora, mas todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Então, a nossa vida não se resume nisso aqui não, irmãos. A nossa vida vai muito mais além disso aqui. A nossa vida, ela é eterna, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, amém? Então, queridos irmãos, Ele nos garante essa morada no céu. Se eu estou passando luta, se eu estou passando angústia, se eu estou passando privação, eu tenho que me lembrar disso aqui. Não, eu estou passando essa luta aqui, mas isso aqui não é eterno na minha vida não, isso aqui vai passar. Um dia isso aqui vai passar, e muito mais do que isso. Depois dessa vida, eu vou para um lugar melhor. Depois dessa vida tem algo muito mais precioso para a minha vida. Tem algo muito melhor para mim sendo preparado. Então eu não posso me desesperar. Eu sempre, quando falo da vida eterna e daquilo que Deus tem preparado para nós, eu me lembro da ilustração do pastor Edson, né? Daquele obreiro lá, que só via dando glória a Deus na igreja, e os irmãos ficavam incomodados com aquilo. E um dia o pastor os irmãos pressionam o pastor para falar com o irmão, para diminuir mais os glória a Deus, porque estava incomodando, até na hora da palavra o irmão era todo tempo glória a Deus, aleluia, Deus é bom, e os irmãos estavam incomodados com aquilo, e o pastor um dia decidiu fazer uma visita do irmão para conversar com ele, mas quando chega na casa do irmão, era uma casinha de taipa, irmãos, escorada lá com um pedaço de pau, tempo de desabar, a porta meia caída para o lado, e quando o pastor bate e o irmãozinho sai, o irmãozinho já vem glorificando lá de dentro. O pastor aqui na minha casa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus.
E o pastor já ficou meio incomodado ali, rapaz, eu vim falar com ele sobre isso, o irmão já vem glorificando aqui, dando glória a Deus, né? Aleluia, como é que vai ser? Aí ele, pastor, glória a Deus, entre para cá, arrastou outra banda da porta, e o pastor, quando entrou, irmão, na casa aquelas de taipa, com piso de terra batido, não só um banquinho ali, uns copos lá, um pote, e o pastor vendo o irmão alegre, aí o pastor disse, mas irmão, você é tão alegre, você mora nessa casa aqui de chão batido, pastor, glória a Deus, pastor, um dia eu vou para o céu, vou pisar em rua de ouro e cristal, pastor, eu vou me preocupar porque eu estou pisando em chão batido, um dia eu vou pisar em rua de ouro e de cristal, pastor, e aquele irmão naquela alegria, e ele fala, na sua casa está mesmo. Não, mas Jesus está preparando, é mansão para mim lá no céu, pastor. Eu vou me preocupar porque essa casa está assim, eu vou morar numa mansão lá no céu que Jesus está preparando. Aí o pastor foi e disse, rapaz, eu vou falar com a igreja, a gente é que está precisando glorificar a Deus, viu? Porque eu vou dizer uma coisa, ele está com os olhos no lugar certo, somos nós que estamos no lugar errado, porque irmãos, se nós estamos passando lutas ou provações, se as coisas não vão do jeito que a gente está, a gente tem que continuar seguindo em frente, dando glória a Deus e aleluia, porque o Senhor foi preparar lugar melhor para nós, porque a gente está caminhando, irmãos, é para um lugar que o Senhor Jesus está preparando, é um lugar, irmãos, de paz, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais nenhum tipo, irmãos, de angústia, de dificuldade. Por isso eu digo para você esta noite, se você está aqui neste culto e ainda não começou a glorificar ao Senhor, você está perdendo a oportunidade. Abre a boca, meu irmão, levanta a tua mão e começa a glorificar a esse Deus. Aleluias! Porque todos nós, irmãos, precisamos ter essa certeza da vida eterna, daquilo que o Senhor está preparando para nós, irmãos. E tem muito mais, irmãos. O Senhor Jesus não apenas partiu para preparar, mas Ele prometeu, irmãos, voltar para nos buscar, para levar para onde Ele estiver, nós estejamos também, irmãos. É o maior prêmio, irmãos. Não é só o céu, não é só as ruas de ouro e cristal, irmãos, mas o maior prêmio é estar na presença do Senhor para todo sempre, para toda a glória, dia e noite, louvando o seu nome e na presença santa dele, irmãos. Esse é o maior prêmio que nós podemos ter. Amém, irmãos? Queridos, eu creio que a maior vontade de um filho quando vai para longe de casa é um dia voltar para a sua casa. Eu acho que é esse o sentimento que deve ter no coração de cada crente, irmãos. É que um dia nós vamos voltar para a nossa casa, irmão. Isso aqui é só uma passagem, irmãos. A nossa verdadeira casa não é aqui, mas é com Cristo na eternidade. Era este o projeto de Deus desde o princípio, irmão. Nós vamos voltar para o projeto de Deus, estar na presença de Deus dia e noite. Aliás, noite não vai ter lá, né? Diariamente na presença de Deus. Amém, irmãos? Aí Jesus, irmãos, Ele diz, para a gente não se andar angustiado, preocupado, Ele nos dá uma viva esperança, que há um céu para onde nós iremos, Ele nos dá, irmãos, uma viva esperança, que um dia nós estaremos para sempre com Ele, mas ali, irmãos, alguns não compreenderam, mas como é que vai ser isso, Jesus? Tomé não compreendeu. No versículo do 4 ao 6, irmãos, na parte A somente, ele vai dizer assim: e vocês conhecem o caminho. Olha, Jesus, irmãos, ensinou esses homens 3 anos e meio. 3 anos e meio. E aí Jesus está dizendo: olha, vocês já conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem. Eu já ensinei, já falei, já preguei. Já ensinei aqui. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos. Não sabemos para onde o Senhor vai. Talvez eu tenha faltado na escola bíblica nesse dia. Talvez eu tenha cochilado quando o Senhor pregou sobre isso. Não estou lembrado não, Jesus. O Senhor pregou sobre isso já. Não sabemos para onde o Senhor vai. E aí, Jesus, como é que a gente pode saber o caminho? Fala aí. Jesus respondeu:
Não sabe, Tomé? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus, irmãos, ele expressa aqui, irmãos, no meio da dúvida de Tomé, porque aqui Tomé, irmãos, vejam bem, Tomé aqui, ele está expressando a incerteza dos discípulos, que é a incerteza de muitos de nós aqui hoje, irmãos. Embora esteja na casa de Deus, embora esteja caminhando com Jesus, embora estejam, irmãos, aqui nas pregações, na escola bíblica, a incerteza que muitos têm. Jesus, irmãos, aqui, não apenas vai mostrar o caminho, ele vai dizer que ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, não, irmãos, mas ele é o único caminho que leva ao Pai. Não tem nenhum outro caminho que leva ao Pai, irmãos. É só ele. E ele diz muito mais, irmãos. Ele diz, aquele que vem a mim, né? Como é que ele diz aqui? Ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, não, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele e o Pai são um, ele é Deus, é por isso que ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vai a Deus, irmãos, a não ser por Jesus, é o único caminho. O mundo, irmãos, as religiões têm tentado criar muitos caminhos para levar a Deus, mas não existe, só existe um caminho, que é Jesus, irmãos. Um dia desse eu vi uma ilustração muito interessante, irmãos. Eu vi alguém dentro de um poço, lá no fundo, e aí as religiões chegaram para tirar aquela pessoa do fundo do poço. O islamismo chegou, jogou uma corda. Ali os adventistas jogaram uma corda. Todos jogaram uma corda. Mas quando chega o cristianismo, joga a corda, Jesus desce até o fundo do poço, nos pega e nos leva para fora do poço. Porque as religiões são só cordas podres, irmãos, que não vão nos tirar de dentro do poço. Só Jesus Cristo é o único caminho, só Ele pode nos dar salvação, só Ele pode, irmãos, mudar a nossa vida. Só Jesus, irmãos, é o caminho, irmãos, o caminho de paz, da verdadeira paz. Só Jesus, irmãos, é o caminho, irmãos, que nos conduz de volta para Deus. É Jesus, não tem outro caminho, só o Senhor Jesus. Aleluia! Mas o mundo, irmãos, fica querendo arranjar outros caminhos. Umas religiões dizem, não faça boas obras que você vai para o céu. Outras religiões vão dizer, não faça os rituais que você vai para o céu. Outros dizem, não, se você ficar nessa filosofia, você vai para o céu. Não, irmão, só Jesus pode nos levar para o céu, irmão, porque Ele é o caminho. Os outros, irmãos, são atalhos, e atalhos, irmão, não é caminho. Atalho pode nos levar para nos perder eternamente, e Jesus não, Ele nos leva para o céu, irmãos. Amém, irmãos? Então, queridos, Jesus diz, eu sou o caminho, e aí Ele vai dizer, eu sou a verdade. Ele diz que Ele também é a verdade, irmão, porque a verdade absoluta é Jesus. A verdade absoluta é Jesus. Porque hoje, irmão, nós estamos vivendo em um mundo onde tudo é relativo. Onde tudo é relativo. Não, a família verdadeira não é mais o homem, a mulher e sua prole, não. Não, isso é muito relativo. O que vale é o amor. 2 homens pode, 2 mulheres pode? Não. Jesus é a verdade absoluta, e o mundo está cheio de relatividade. Tudo pode, tudo é permissível. E não é assim que a palavra de Deus nos instrui, irmãos. Não é assim. Hoje, irmãos, tem um demôniozinho aí chamado normal, o nome do demônio. Ah, pastor,
Não pode isso por quê, pastor? Não, mas isso é normal, pastor. É normal. Esse demôniozinho aí que está no meio da igreja, o normal. Tudo é normal. Meu filho, você não pode fazer isso não, rapaz. Você é um servo de Deus. Ora, pastor, isso é normal, todo mundo faz. Todo mundo faz. Irmão, nós não somos todo mundo, irmão. Nós somos o povo de Deus, separado, remido pelo sangue do Cordeiro, que está caminhando para ir para o céu. Nós não somos todo mundo, irmão. Nós saímos do mundo, irmão. Nós agora somos pessoas transformadas pelo poder de Deus. Amém, irmão? Então, esse negócio de tudo é normal, é a relatividade querendo entrar na igreja. Tudo é relativo. E isso tem feito um mal tão grande para a igreja, irmãos. Isso tem feito um mal tão grande. Porque muitas pessoas estão relativizando tudo, irmãos. Mas Jesus é a verdade absoluta, irmãos. Amém, irmãos? E a verdade, irmãos, ela nos confronta e nos transforma também. A verdade absoluta. Cristo não apenas informa, não, irmãos, Ele nos transforma. Ele transforma aqueles que estão seguindo a Ele. Agora, se nós não estamos na verdade, irmãos, que é absoluta, que é Jesus, nós estamos na mentira. E a mentira, irmãos, é do inimigo. E a mentira, irmãos, escraviza. Mas Cristo, Ele liberta. Cristo, Ele liberta. O diabo, irmãos, ele é o pai da mentira. Amém ou não amém, irmãos? Ele é o pai da mentira, irmãos. Mas Jesus, irmãos, Ele nos chama a liberdade através da verdade. Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Amém? Vamos em frente, irmãos. Vou acelerar um pouquinho aqui. Aí no versículo 6, na parte C, ele vai dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele vai dizer o quê? Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ele diz que ele é a vida, irmãos. A vida espiritual só é possível com Cristo. A gente, irmãos, ter uma nova vida só é possível com Cristo, irmãos. Uma vida espiritual. Porque, irmãos, até antes de eu conhecer Jesus e você também, nós vivíamos um estilo de vida. Mas a partir do momento, aliás, a gente chama vida, mas aquilo para mim não era vida. Eu estava sobrevivendo. A verdadeira vida eu encontrei quando eu encontrei Jesus. Aí sim, irmãos, eu passei a viver a verdadeira vida, porque até então eu vivia cego espiritualmente, sobre o engano do pecado. Eu sobrevivia e pensava que era feliz, porque eu vivia pela mentira. Mas quando eu entrei no caminho, que é Jesus, eu conheci a verdade absoluta de Jesus, eu passei a ter a verdadeira vida, e a vida em abundância que só Jesus pode nos dar, irmãos. Amém, queridos? Porque sem Ele, irmãos, sem o Senhor Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1, é aquilo que eu vivia e muitos aqui viveram. Ele lhes deu vida. Quem foi que deu, irmãos, a vida? Jesus. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas nós somos filhos obedientes, porque nós seguimos a vontade de Jesus, o Senhor e nosso Deus, e hoje nós temos a verdadeira vida. Somente quem tem vida aqui esta noite glorifica o Senhor Jesus. A verdadeira vida, não a vida do engano, mas a verdadeira vida. Jesus, Ele nos dá essa vida abundante, irmãos, e muito mais do que isso, Ele nos dá a vida eterna. Quem o segue tem uma nova vida, com agora a promessa da eternidade. Nós ganhamos a vida eterna aqui, e vamos dar prosseguimento depois dessa vida terrena, mas nós temos a verdadeira vida, irmãos, e a vida eterna. Ele não é apenas um mestre, irmãos, Jesus não é apenas um profeta ou um líder, mas Ele é o único meio que nos leva à salvação. Sem Jesus não tem salvação. Irmãos, não tem nenhum outro nome que possa nos dar a salvação.
Não tem Pedro, Maria, José, João, Lucas, Timóteo, não tem, irmão. O único nome que pode nos conduzir para o céu é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo. O próprio Jesus, irmãos, ele vai falar no capítulo seguinte de 15, que se o galho não tiver enxertado na árvore, ele não tem vida. Ele morre, ele seca. Então nós só temos vida, irmão, quando nós estamos enxertados em Jesus, a videira verdadeira. Amém, irmãos? Ligado com ele, na videira verdadeira. Então, queridos, essa promessa que está aqui em João, dada pelo Senhor Jesus, no capítulo 14, do versículo 1 ao 6, é um convite para nós termos fé e confiança nesse Jesus. Nós temos fé e confiança que nós estamos no caminho certo, nós estamos na verdade, nós, irmãos, temos a verdadeira vida e que nós continuemos nele, porque embora nesse mundo a gente venha passar lutas, dificuldades, todos nós temos lutas e dificuldades, mas se nós estamos no caminho certo, se nós estamos vivendo a verdade de Jesus, nós vamos ter a verdadeira vida, irmãos, e a promessa da vida eterna. Ele é o caminho que nos conduz, a verdade que nos liberta e a vida que nos sustenta é Jesus. Mas essa promessa, irmãos, vejam bem, essa promessa não é automática. Essa promessa de Jesus não é automática. Primeiro, é preciso aceitar, primeiro é preciso crer nesse Jesus, é preciso aceitar essa promessa e seguir a este Cristo, irmãos, para que essas promessas sejam verdade nas nossas vidas, amém? Então, se você chegou aqui esta noite, com seu coração inquieto, ou com o coração angustiado, ou com o coração atribulado, hoje é dia de você confiar completamente no Senhor Jesus, entregar sua vida para Ele, e se você já entregou sua vida para o Senhor Jesus, é renovar a sua fé esta noite, continuar crendo que Jesus está no controle das nossas vidas, você tem ter essa certeza que está no caminho certo, e continuar no caminho certo, amém? E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou ainda não creu nesse Jesus, que pode lhe dar a salvação e a vida eterna, esta é a noite de você tomar a sua decisão. Hoje é a noite, se você está afastado, voltar para os caminhos do Senhor, irmãos, porque é a única certeza que nós temos, irmãos, que é o único que pode nos dar salvação, é o único, irmãos, que pode nos estender a mão e nos levar para o céu, é Jesus, irmãos, é Jesus. E se por algum acaso da vida, você se entristeceu com alguma coisa, você se afastou de Jesus, você se desanimou, eu quero te dizer esta noite, que Jesus está aqui, irmãos, e Jesus, Ele não desiste de nós, irmãos, nós podemos querer sair do caminho, mas o caminho continua lá, lhe esperando para você voltar para o caminho. Jesus não desiste de nós, somos nós que desistimos dele, e esta noite você pode voltar para o caminho. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, e andar no caminho da salvação, você vai vir hoje para Jesus, vai tomar essa decisão por Jesus, porque Ele é o único que pode transformar as nossas vidas e nos garantir o destino eterno da vida eterna, é Jesus, amém, irmãos? Quantos aqui já entregaram suas vidas para Jesus? Amém? Glorifique ao Senhor esta noite.